debate no Jornal do Engenheiro a mobilização dos trabalhadores. Quem conversa conosco a respeito deste assunto é João Guilherme Vargas Neto, consultor sindical. E também, veja mais, a reportagem da semana cobre o seminário de abertura das campanhas salariais em 2013. Veja agora a sessão no ponto. Nós estamos já no estado todo iniciando as nossas campanhas salariais com as diversas empresas e todas as empresas do estado. Hoje nós temos também mais uma coisa a festejar. Nós estamos iniciando também a campanha salarial na AES Eletropaulo. A AES Eletropaulo é uma empresa de grande importância no setor elétrico brasileiro, que hoje nós estamos representando e, de fato, participando das negociações da campanha salarial da AES Eletropaulo. É para nós uma oportunidade de, mais uma vez, lutarmos em defesa dos engenheiros daquela entidade. E também entendemos o seguinte, que a saúde daquela empresa é a saúde do engenheiro. Então, assim, com esse entendimento, nós lutaremos para que o crescimento da empresa e o crescimento dos engenheiros, para que os engenheiros tenham mais condição, para que sejam respeitados cada vez mais e que a gente tenha a oportunidade de defendê-lo de uma forma plena. Prezadíssimo telespectador, hoje o tema da entrevista no Jornal do Engenheiro é a agenda do trabalhador e como os movimentos sociais e a classe organizada pode mobilizar a sociedade. Quem está conosco é o pai da matéria, é referência no assunto sindicalismo. O nosso colega consultor sindical, João Guilherme Vargas Neto. É um prazer recebê-lo novamente aqui no Jornal do Engenheiro. O prazer é meu, estou à disposição do programa. Perfeito, João. João, nosso ponto de partida do assunto vai ser a 7ª marcha das centrais sindicais e dos movimentos sociais a Brasília, que ocorreu em março. E, inclusive, com uma expressiva quantidade de pessoas. Queria que você desse os números para nós e também falasse um pouquinho da sua visão a respeito deste movimento. Olha, a construção, a realização, a efetivação da 7ª marcha dos trabalhadores a Brasília, o próprio nome indica, tem uma história. Houve 6 marchas anteriores. Nessas marchas, que basicamente significam mobilização de trabalhadores e direções sindicais em Brasília para sensibilizar a sociedade e as autoridades. Nessas 6 marchas anteriores, o movimento aprendeu os benefícios da unidade de ação. Ou seja, a própria realização sucessiva das marchas foi criando esse clima, essa prática, essa experiência da unidade de ação. A 7ª marcha, então, é a culminância, o produto, por hora, desse impulso unitário, com características espetaculares. A primeira delas, a unidade de ação. Imagina, o nosso movimento é muito diversificado. Várias centrais, várias categorias, entidades importantes que não são filiadas às centrais, como a CNTU, a Federação Nacional dos Engenheiros, o Sindicato dos Engenheiros e vários outros. E o nosso movimento conseguiu uma grande unidade, baseada num programa que foi estabelecido aqui em São Paulo, numa grande reunião no Pacaembu, que é chamado o Programa da Classe Trabalhadora. Desse programa foram selecionados 11 itens que constituíram a base das mobilizações para Brasília. Continuidade do desenvolvimento, mudanças no imposto de renda, igualdade do trabalho entre homem e mulher, redução constitucional da jornada de trabalho para 40 horas, fim do fator previdenciário, Convenção 158 da OIT e Convenção 151 da OIT que queremos aprovadas e regulamentadas. Em suma, eram 11 itens que garantiram a unidade do trabalho das centrais. Segundo elemento importante, a pujança da marcha.
60 mil pessoas se manifestaram em Brasília, vindas de todo o Brasil, avião, ônibus, navio para fazer no norte, etc. 5 mil dirigentes sindicais mandatados nesse contexto. Essa impressionante manifestação, ela não produziu um único incidente. Não houve um copo quebrado. E isso mostra o amadurecimento e a força tranquila que tem o movimento. E a terceira característica marcante da jornada. Durante o dia, as lideranças que comandaram a 7ª Marcha, elas foram respeitosa e cerimoniosamente recebidas pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e pela presidente da República. Então, nós temos 3 elementos: a unidade de ação, a mobilização com quantidade e qualidade, ordeira, e a relação respeitosa, porém autônoma, entre o movimento e os poderes da República. Ela foi um grande sucesso, não só em termos brasileiros, nacionais, como se comparada com o que anda acontecendo hoje no mundo inteiro com o movimento sindical, com as dificuldades que os trabalhadores têm atravessado pela crise que assola o mundo desenvolvido hoje. Perfeito. João Guilherme, você lembrou muito bem que, se existe uma 7ª Marcha, existem outras 6 anteriores, então quer dizer que estamos falando de um processo, né? Esses 11 itens que você citou, eles compõem o que se chama de Agenda do Trabalhador, correto? Como que está, agora um panorama, para a devida efetivação dessas reivindicações? Nós estamos avançando aí para que essas reivindicações sejam de fato atendidas e, obviamente, respeitando o processo histórico, ou seja, tendo um tempo para que isso ocorra? Olha, a tua pergunta é espetacular, até mesmo porque, quando balanceamos as 6 marchas, o grande ouro em pó que a gente tira dessa usina por exemplo, a política permanente de reajuste do salário mínimo com ganho real. O estabelecimento dessa política, ele é fruto indissociável das marchas. Então, a gente tem reivindicações que foram levantadas e que começam a ser aplicadas e seguidas. Um outro exemplo, as 6 marchas anteriores, elas se preocuparam muito pela Jurolândia, pelos juros altos. E nós temos saudado a disposição hoje da política econômica de combater os juros altos, trabalhar para o abaixamento dos juros, etc. Quanto à pauta atual, olha que coisa interessante, nós colocamos lá na pauta rediscussão do imposto de renda, com mudança das faixas, das tarifas, etc. No entanto, antes mesmo da marcha, nós já tínhamos conquistado e obtido a anulação do imposto de renda sobre os valores de participação em lucro-resultado até R$6.000, o que é uma conquista que alivia o bolso da mordida do leão para milhões de trabalhadores que têm negociado as PLRs. Perfeito. Nesta entrevista, estamos conversando sobre a agenda do trabalhador e também sobre a mobilização social no mundo do trabalho. Estamos recebendo João Guilherme Vargas Neto. No próximo bloco, vamos falar sobre como as entidades organizadas ajudam nessa mobilização e falar também de perspectivas para que estes avanços sociais, hoje, trabalhador sendo recebido pela presidenta, como esses avanços aí podem ir mais além. O Jornal do Engenheiro volta daqui a pouquinho. O Jornal do Engenheiro na TV acompanhou o seminário de abertura das campanhas salariais.
Jornal do Engenheiro publicou: Federação Nacional dos Engenheiros dá posse à nova diretoria. A entrevista do Jornal do Engenheiro está de volta. Nesta edição, debatendo a agenda do trabalhador, a mobilização das classes em torno das entidades que a defendem. Estamos recebendo aqui João Guilherme Vargas Neto, consultor sindical e também colunista de diversas publicações importantes. Uma delas, o Jornal do Engenheiro versão impressa e também o nosso colunista aqui da versão eletrônica do Jornal do Engenheiro. Sempre que precisamos de uma análise aprofundada a respeito do panorama do mundo do trabalho, convidamos o João Guilherme para estar conosco. João, no bloco anterior, você disse dos avanços aí na relação entre o trabalhador e os poderes constituídos, né? Quais as perspectivas aí de avanços? Hoje, presidenta nos recebe, senador não deixa de falar conosco. Nós vemos aqui no Sindicato dos Engenheiros o universo de autoridades políticas que aceitam convites, que respeitam participar de solenidades, ou seja, é uma crescente aí que não tem volta esse caminho? Olha, infelizmente eu não posso dizer para você que não tem volta, porque os rentistas, o pessoalzinho da Bancolândia, o pessoal que quer entravar o desenvolvimento e a distribuição de renda, eles têm muita força, têm poderio econômico, de mídia, poderio de hegemonia. E então, infelizmente, a gente não pode dizer que já está conquistado. É uma luta permanente. Tanto que o movimento hoje tem dito em conservar direitos e ampliar direitos. Não se pode dissociar uma coisa de outra. Vou dar um exemplo. Nós saudamos como um fato civilizatório fundamental, modernizante, avançado e justiceiro a PEC das domésticas. O que é a PEC do trabalho doméstico? É a concepção na Constituição de que o trabalhador doméstico ou trabalhadora doméstica tem os mesmos direitos dos outros trabalhadores. É simples assim. Não é mais direito do que o direito dos trabalhadores. Observa a trovoada que isso causou. E, no entanto, é um fato de extrema relevância e, em certa medida, um compromisso natural. Imagina, vou repetir, a PEC diz apenas que o trabalho doméstico o trabalhador doméstico tem os mesmos direitos dos trabalhadores. O que isso tem de escandaloso? É natural. No entanto, a reação é grande. Segundo elemento, é a proibição do trabalho escravo e a punição a quem exerce ou contrata trabalho escravo está parada na Câmara. Está parada. Então você repara que nós temos uma Câmara que é capaz de aprovar, um Congresso, aliás, que é capaz de aprovar uma coisa avançada como a PEC das domésticas, mas que reluta em aprovar a punição a quem usa a exploração do trabalho escravo. Então, desse ponto de vista, o movimento tem muito a cruz e a caldeirinha, ou seja, ele carrega a cruz das reivindicações não atendidas, por exemplo, redução constitucional da jornada, fim do fator previdenciário, etc. E, ao mesmo tempo, ele percebe elementos de avanço por conta da conjuntura positiva. E a conjuntura positiva, ela é assim porque temos emprego, ganho real de salário, unidade de ação das centrais e um confronto que fica cada vez mais nítido entre o bloco desenvolvimentista e o bloco dos rentistas, dos que querem travar o Brasil. João Guilherme, falar um pouquinho, neste caldo aí de conquistas, de avanços, como é que se encontra no contexto as entidades que organizam o trabalhador? Falar aqui das nossas, por exemplo, o Sindicato dos Engenheiros aqui em nível estadual, a federação que reúne os sindicatos dos engenheiros de todo o país e a nossa confederação, que é a união de federações de profissionais liberais aí em prol do desenvolvimento do Brasil. Como essas entidades e as nossas irmãs atuam para ajudar nessas conquistas? Olha,
como dizia, não sei quem, vamos por partes. Eu sei quem, mas não quero, mas vamos por partes. Grande personagem do vamos cinema. por partes. O Sindicato dos Engenheiros de São Paulo tem sido um baluarte na luta sindical, reconhecido por todas as componentes do movimento sindical, que, dizendo abertamente, até o cortejam. E esse esforço, ele é marcado ao longo da história como um esforço de representação sindical efetiva. Por exemplo, ele realiza há quase mais de décadas reuniões anuais com todas as direções das empresas para orientar as negociações salariais do ano em curso, do ano que se desenha. Diga-se de passagem que ano passado, 2012, em termos de ganhos reais para os engenheiros, foi o melhor ano da série histórica da vida do sindicato. A Federação Nacional dos Engenheiros, que hoje é indiscutivelmente a maior entidade sindical dos profissionais engenheiros no Brasil, ela já desenvolve há longos anos o projeto Cresce Brasil, que em si é duplamente exitoso. Por quê? Ele tem êxito porque consegue fazer avançar a realidade em torno dos temas que ele coloca, como crescimento, desenvolvimento, distribuição de renda, inovação, tecnologia, etc. E ele também é vitorioso porque, enquanto programa, ele criou uma imagem, uma marca que hoje basta ser dita para, entre os profissionais e os dirigentes políticos, formadores de opinião, isso já ser entendido. E a Confederação Nacional dos Trabalhadores Universitários procura consolidar em torno de programas próprios de cada uma das categorias ou profissões que a compõem, de formação universitária, se transforma também num referencial para o profissional de formação universitária no Brasil. Então, desse ponto de vista, Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, assim como outros sindicatos em outros estados, Federação Nacional dos Engenheiros e CNTU, que é a confederação, elas fazem parte desse pelotão do movimento sindical, mesmo que não tenham, em geral, filiação a tal ou qual central. Mas até mesmo por essa condição de noiva cortejada, sindicatos, federação e CNTU exercem um papel multiplicado de influência na nossa realidade. Perfeito. João, a gente está encaminhando aí para os finalmente do nosso programa, mas pegar um gancho no que você disse, que é o seguinte: você falou das nossas campanhas salariais, que são civilizadas, são estratégicas, são muito bem conduzidas pelo sindicato. E ela, além desse valor social importante, ela tem um valor emotivo para o Jornal do Engenheiro na TV, porque foi a primeira matéria que este jornal eletrônico foi pautado, né? E cada vez que uma campanha salarial começa, se inicia, é tempo de aniversário aqui no JE na TV. E você, João Guilherme, faz parte dessa história, esteve e está conosco aí na elaboração desse jornal, com toda a equipe do Sindicato dos Engenheiros, a equipe de comunicação, e você é um dos pais aí desse jornal. Eu quero muito agradecer a sua presença, a sua disponibilidade para estar conosco e deixar a câmera aberta para suas considerações finais. Não, eu também fico satisfeito, fico até orgulhoso com as tuas palavras, e eu reconheço que o esforço unificador do presidente Murilo, ele é muito bem recebido pela equipe de seus dirigentes, dos diretores, dos auxiliares, dos formuladores, criando então uma dinâmica que além de ser positiva, ela é orgulhante. O Jornal do Engenheiro na TV não termina aqui. Continue conosco e você poderá acompanhar diversos assuntos a respeito da engenharia e do desenvolvimento. Fique conosco. A CNTU é uma central nova que surgiu
está juntando todos os profissionais liberais de nível superior e, com certeza, vai dar uma colaboração muito grande para o país. Os engenheiros deram início às campanhas salariais em 2013. O evento que marca essa busca por reajustes justos nos vencimentos é o tradicional Seminário de Abertura, que ocorreu na sede do CESP, dia 10 de abril. É para nós um momento bastante importante que iniciarmos campanhas salariais, seminário de campanhas salariais, com o tom, com a mensagem de cada um de vocês, não tendo esse espaço aqui como negociação, mas tendo esse espaço como uma discussão nacional, como rumos, é muito importante para todos nós, engenheiros, sindicalistas e cidadãos paulistas. Muito obrigado mesmo pela presença. Esse 13º seminário é a conclusão de um longo processo de construção do formato do seminário, ou seja, a junção entre executivos, diretores, gerentes de grandes empresas e os negociadores do Sindicato dos Engenheiros. Não é um seminário de negociação, mas é um seminário das condições nas quais as negociações ocorrerão a nosso juízo e a juízo dos planejadores do lado das empresas. O objetivo do encontro é traçar um panorama do cenário socioeconômico e político, bem como reforçar a disposição ao diálogo entre trabalhador e empregador. O Sindicato dos Engenheiros passa a ser como se fosse um parceiro. E dentro desse parceiro, mesmo eles estando do outro lado da mesa, como representante dos engenheiros que são empregados em nossas empresas, é um momento em que tudo, dentro de um contrato coletivo de trabalho, se busca analisar, avaliar, revisar, atualizar em função da nossa legislação trabalhista, que lamentavelmente é uma coxa de retalho, e a convenção coletiva acaba sendo um instrumento que orienta, norteia tanto o engenheiro como empregado, como aquele engenheiro que é um empresário e que tem uma empresa. Então é como se fosse um manual trabalhista das relações trabalhador e empregador. O Sindicato dos Engenheiros, ele acaba tendo, entre aspas, essa ousadia, né, e essa oportunidade, onde ele reúne os próprios sindicalistas, como também todos os representantes das empresas. E com isso é um interessante debate, onde a gente tem a oportunidade de conhecer quais são os pontos principais e as reivindicações principais também, e as oportunidades que a empresa tem para poder fazer uma boa negociação com os sindicatos. Eu diria que uma boa decisão, uma decisão inteligente é aquela que vai renovar e reforçar emprego e salário, porque é ela que tem segurado em grande medida o crescimento econômico. As campanhas salariais têm sido fundamentais, elas têm sido, na verdade, o grande coração que sustenta a nossa economia, e os engenheiros estão começando a se preparar para mais uma rodada, espero que com sucesso. Sem dúvida, o caminho da negociação é a melhor via, vamos dizer assim, para se resolver questões que são importantes para o conjunto dos trabalhadores, claro, dos engenheiros mais especificamente, e também para que a empresa tenha um canal de negociação, um canal de diálogo com os seus empregados. As negociações salariais do sindicato envolvem mais de 100 mil profissionais em todo o estado de São Paulo e são distribuídas em 5 datas bases distintas: janeiro, março, maio, junho e setembro. O Sindicato dos Engenheiros está de parabéns por promover a 13ª edição desse evento. Participei já de aproximadamente 7 desses eventos e sempre num clima de cordialidade em que as empresas apresentam as suas dificuldades, os seus problemas e os analistas fazem um quadro, uma análise da conjuntura, de modo que isso é uma iniciativa extremamente oportuna porque permite às empresas ter ideia dos cenários que se desenham a partir da visão de especialista e aos engenheiros conhecer essa visão do especialista e também as observações da empresa para que possa fazer uma negociação a mais proveitosa possível em favor dos engenheiros. Achei interessantíssimo, eu não sou sindicalista, né? E sou da área do associativismo, mas eu percebi assim uma lucidez muito grande no evento. As colocações que foram colocadas aqui por todos que vão participar desse debate, né?
muito claro no sentido de um diálogo aberto com o sindicato, né? Da parte da patronal como da parte sindical. Eu achei muito perfeito o diálogo colocado aqui à mesa. Nós da Embraer, nós temos um relacionamento excelente com o Sindicato dos Engenheiros. Um relacionamento em que cada um tem o seu lado, há debates, né, há o diálogo, e nós chegamos a um denominador comum sempre. Então eu quero colocar isso, é o ano inteiro. É no momento que a empresa precisa, por exemplo, eu tenho que contratar profissionais por prazo determinado para algum projeto. O sindicato sempre está ali para nos ouvir, que tipo de profissional, o que vocês precisam, e está do lado da empresa para realmente resolver os problemas do dia a dia. E isso sim é ser um sindicato. Isso sim é abrir diálogo com a empresa e realmente ver o lado do profissional, o lado da empresa e resolver os problemas do dia a dia. Cada ano a gente percebe que como evolui bem a negociação. A gente já nesse evento já se alinha mais ou menos às expectativas. A gente, pela presença do DIEESE, dos outros órgãos que representam os empregados, a gente percebe quais são as expectativas, o que a gente vai poder conduzir de negociação. Isso só facilita, né? Quando a gente chega na negociação, a gente já chega com o cenário mais ou menos pronto. A gente queima algumas etapas, as expectativas que a gente não pode atender, a gente já tem em mente quais são. Isso só facilita todo o processo negocial. Esse evento, ele marca a arrancada das negociações. Ou seja, nós trazemos aqui os especialistas na questão sindical, trabalhista, econômica, para que possa dar um quadro de como vai ser, qual é o panorama do Brasil. Porém, nós também convidamos os diretores e representantes de recursos humanos das empresas para que eles possam também usar a palavra, no intuito de também fazer uma avaliação nacional, fazer uma avaliação de panorama, de como que a gente vai enfrentar pela frente. Obviamente também nós não temos a pretensão de discutir campanhas salariais com cada uma dessas empresas, nós discutimos nas suas empresas. Aqui nós temos a ideia de fazer um congraçamento, abrir um espaço democrático de discussão, de verbalização daquilo que a gente entende de conjuntura nacional. Para saber mais a respeito das campanhas salariais dos engenheiros em 2013, acesse o nosso portal na internet. Associe-se ao CESP pela internet. Juntos somos mais fortes.